Capítulo 56, Artes Marciais Parte 3. Merda. O corpo de Go Yeon-ak estava deitado na enfermaria. Ele não pôde deixar de sentir sua raiva e arrogância se dissolverem em choque. Sua coluna cervical estava danificada e as articulações do joelho estavam quebradas. Por isso levaria 2 meses para que ele recuperasse seu corpo e usasse artes marciais, de acordo com o médico. Seus dentes também estavam quebrados. Quando alguém pedia para ser atingido, quem teria adivinhado que o golpe seria assim? Surpreendentemente, ele tentou resistir, mas sem sucesso. Um poder incrível. Ele não é um mestre guerreiro. O poder que o suprimiu foi o guerreiro de nível grau-mestre. Ele pensou que o homem seria inútil sem que o item fosse usado. Mas apenas uma batida normal foi suficiente para quebrar suas articulações e coluna. Eu não posso perdoá-lo. Ele prometeu se vingar de Mumu, independentemente das ordens. Enquanto pensava, ouviu a voz de alguém. Eu esperava demais? Go Yeon-ak, assustado, tentou se levantar da cama, mas com a tala no pescoço e os ossos quebrados ele não conseguiu. Não fazia sentido. Mestre Eu. Chega. Mestre Eu estava de pé inclinado na sombra ao lado da janela. Ele olhou para Go Yeon-ak. 3 das crianças da família dos 8 malignos foram derrubadas por uma pessoa. E quem fez isso foi Mumu. E o Mumu foi bizarro. Dizer que 3 foram derrubados por um garoto que não havia aprendido nenhuma arte marcial. Embora Go Yeon-ak não pudesse ser comparado aos membros de pleno direito das famílias dos 8 malignos que eram superiores às crianças, eles ainda eram crianças bem treinadas. O plano foi interrompido. Um dos 3 estava morto, o outro estava em isolamento e Go Yeon-ak estava na cama. O que eles prepararam por 17 anos foi interrompido por uma pessoa. Mestre Eu abriu a boca com olhos afiados. Você confirmou o poder desse item? Que? Você verificou ou não? Vendo Mestre Eu nas sombras que parecia um pouco irritado, Go Yeon-ak ficou perturbado. Mestre Eu. Ele tem controle total dos músculos sem esse item. Controle sobre os músculos? Foi temporário, mas ele dobrou a força comprimindo e liberando os músculos. Claro, eu fui descuidado, mas se não fosse por isso, eu não seria como. Não quero desculpas. Go Yeon-ak ficou em silêncio, e Mestre Eu acariciou seu queixo. Os músculos eram uma parte do corpo e, dependendo do treinamento, podiam ser manuseados. Mas essa criança poderia comprimi-los? Isso é possível? Ele não sabia muito sobre músculos e nunca ouviu falar sobre comprimi-los e liberá-los para criar uma força mais forte. Não, estou pensando errado. Mestre Eu pensou que estava complicando as coisas. A situação era estranha. Ele pensou que Mumu estava aumentando sua força manipulando o item em sua mão por causa das informações que ele recebeu. O poder de um item que ajuda os músculos a crescer, pode ser que o poder desse item seja sempre exibido nele. E essa suposição fez com que tudo se encaixasse. Talvez o estado atual tenha sido o estado mais baixo do item. É uma maneira de controlar os músculos para que o corpo possa usar adequadamente o poder? Se isso estava certo, então esse item foi incrível. Ele tinha visto tantos itens, mas nunca tinha visto uma peça que tornasse uma pessoa que nem sequer conhecia a energia interna tão forte. Mestre Eu, que queria se desfazer da criança, agora mudou de ideia. Grandes potências só têm um custo. Claro, o custo disso pode ser enorme, talvez até difícil de comparar com 1000 moedas de ouro. Eu preciso pegá-lo. E parecia que tudo tinha que mudar. Considerando o poder do item, ele decidiu não confiar essa tarefa aos descendentes das famílias dos 8 males. Mumu, Jin-hyuk e Muilva estavam se mudando para outro lugar para assistir à próxima palestra. Como a academia era enorme, havia dezenas de edifícios dentro do campus e cada um com instalações diferentes. E enquanto eles estavam andando, algo chamou sua atenção. Um espetáculo de pessoas simpáticas em 2 grupos vestindo roupas azuis e laranjas em um espaço que parecia um campo de treinamento. Era redondo, e era engraçado ver as pessoas nos 2 grupos chutando uma bola. O que é isso? Muilva ficou chocada quando ouviu a pergunta de Mumu. Você não sabe disso? Que tipo de homem? Você estava nas montanhas. Ilva, você sabe o que é isso? Jin-hyuk respondeu por ela. Cuju. Cuju? Era uma espécie de jogo jogado com uma bola chutando na rede. Havia vários tipos de cujos, e o mais popular nos dias de hoje era marcar pontos chutando-o em um lugar entre 2 postes e uma rede. Certo, é um jogo de bola e a maneira de marcar pontos é colocando a bola na rede da outra equipe. Parece divertido. Mumu parecia interessado nisso. Jin-hyuk, você já jogou? Não, Jin-hyuk nunca tinha jogado antes. Este jogo de Koju sistematizado era mais popular entre as pessoas comuns.
No entanto, havia algumas coisas que eram diferentes sobre este Cuju. Eles estão usando o método clareamento corporal? A maioria das pessoas que jogaram aqui estavam usando o método de clareamento corporal para chutar a bola. Por alguma razão, este jogo parecia um jogo de alto nível. Enquanto segurava a bola e usava essa técnica, e depois tentava roubá-la dos outros, era complicado. Isso é uma bola de ferro? Bolas normais eram feitas de bexiga de porco. Mas este parecia sólido como se fosse feito de ferro preto e ainda estivesse sendo chutado. Como resultado, olhando para isso, este esporte Cuju era diferente de um jogo normal. Ah, parece que eles já estão praticando. E enquanto eles estavam assistindo, alguém veio. Ai Rian. Ai Rian, você também vai para a palestra agora? Ah, temos a mesma turma. Sim, finalmente conseguimos estar na mesma classe. Uma honra dessas. Senhorita Mo, honra? Mas o que você estava dizendo antes disso? Já está praticando? Olhando para Moilva, que parecia curioso, Airian sorriu e apontou para as pessoas que brincavam. Disse que uma das coisas de que a Academia Marcial Celestial se orgulha é a sua equipe de Cuju. Mas é apenas um jogo. Não é apenas um jogo. Não parece de alto nível? Se você olhar para lá, você não vê os veteranos vestido laranja fazendo o seu melhor? Como Airian disse, os de cor laranja estavam de fato fazendo o seu melhor e pareciam bastante acostumados a receber e dar a bola. Certo. Mesmo que seja apenas um jogo, requer muita cooperação e muitas táticas para executar o jogo de forma eficiente. É por isso que eles estão praticando assim? Sim. Se a competição for vencida, eles recebem prêmios, bem como bolsas de estudo e pontos adicionais. Nisso, Muilva ficou chocada. Pontos extras? Isso é incrível. Sim. Sei que eles lucram muito porque clãs altos e até mesmo a família imperial vêm e visita os torneios. Você vê a escrita na parte de trás dos vestidos azul lá? Mumu estreitou os olhos. Divisão Nanhua? Essa não é uma das 5 divisões mercantis? Comerciantes de Nanhua. Foi baseado na província de Guizhou. Originalmente era uma loja que vendia principalmente chá na região, mas agora era tão grande que ninguém não tinha ouvido falar deles. É uma espécie de propaganda. O comerciante é o patrocinador desse grupo. É um jogo que interessa tanto aos clãs quanto ao Palácio Imperial, então os comerciantes usam as equipes para anunciar nas roupas dos jogadores. Então por dinheiro. A senhorita Mo é tão inteligente. Como Ai Rian havia dito, essa era uma maneira de a academia ganhar dinheiro. Os fundos obtidos através deles são enviados para o Palácio Imperial como impostos e cobertura para despesas operacionais da academia. Por conta disso, Cuju conseguiu se estabelecer como um concurso popular por aqui. Parece divertido. Com as palavras de Mumu, Ai Rian sorriu e disse: mesmo que pareça assim, é muito difícil. Difícil? Mesmo essa bola é feita de ferro preto, que é conhecido por pesar muito. Moilva aplicou a língua naquelas palavras. Não. Por que a bola é tão pesada? Não é suposto ser uma bola feita de bexiga de porco com ar soprado nela? Este é um jogo que acontece entre aqueles que aprenderam artes marciais, e se o fizermos da maneira antiga, a bola não suportará o poder dos jogadores e há o risco de ela quebrar imediatamente, e o jogo pode ser muito chato. Pode ser chutado? Eles não estão fazendo isso? Ouvi dizer que alguém teria que praticar por algum tempo antes de ter tanto controle sobre isso. Eu posso imaginar. Jin Yuki acenou com a cabeça. De alguma forma, ele achou estranho que os veteranos estivessem usando sapatos grossos, e agora ele sabia que eles faziam isso para proteger seus pés. Não importa o quão acostumados a isso eles estejam, se eles perderem a concentração por um segundo sequer, eles podem ter seus pés feridos. Clicando em sua língua, Muilva respondeu: o corpo não vai se sair tão bem jogando isso. Muitas pessoas se machucam. Mesmo assim, tem muita gente que assiste e joga muito. Basta olhar para lá. Ai Rian apontou para alguém que estava passando a bola. Ele levantou a perna e depois a chutou. Quando o calcanhar atingiu a bola de ferro, a bola pesada rapidamente se moveu. Jin Yuki franziu a testa. O chute parecia baixo, mas a bola subiu para cima, o que o fez pensar que era um erro. A bola que saltou para cima se dobrou no ar e voou para o poste do gol em uma velocidade maior. Ah! Uma exclamação fluiu da boca de Moilva. Esse chute parecia algum tipo de técnica. Isso não pode ser interrompido. Bem, eles se perguntaram se isso poderia ser interrompido, mas o menino que guardava o gol abaixou a cintura e gentilmente continuou desenhando um círculo com as mãos. Surpreendido, Jin Yuki disse: Palma Taishi do clã Wudan. Quando a bola que entrou tocou no garoto que estava guardando o gol, a bola girou suavemente para o toque.
Era quase como se a bola se dobrasse na vontade do menino. Com isso, Jin-Hyuk ficou chocado. Mude a flor e conecte as árvores. Conhecida por ser uma das técnicas mais árduas, pode-se dizer que a essência das artes marciais Tai Chi está dentro dela. Mesmo os professores de Jin-Hyuk não podiam fazer isso. A bola estava parada na palma da mão do menino. A visão foi incrível de assistir. Nossa, como esperado do sétimo classificado no segundo ano. Os olhos de Jin-Hyuk se arregalaram diante dos aplausos de Ai-Hyan. Wudan? Como esperado, as pessoas de Wudan eram conhecidas por serem habilidosas. Das 9 grandes seitas marciais, elas ainda estavam classificadas nos primeiros lugares com a seita Shaolin e o Monte Hua. Quem bloqueou a bola foi Jeon Seung, que gritou com uma cara feliz. A técnica do jovem sênior Jo é ótima, mas a força que você usa pode ser manipulada pela suavidade. Você nunca será capaz de romper a palma do Tai Chi. Parecia arrogante, mas ninguém lutava. Essa foi a grande técnica que foi. Nisso, um garoto se moveu e chutou a bola girando na mão de Jeon Seung. Não adianta. A bola na mão que foi batida quicou alto. E aquela bola que tinha quicado assim, inesperadamente caiu na frente de Momu e seu grupo. Baque! A bola era tão pesada que a bola estava meio cavada no chão. Muilva viu isso e mordeu o lábio. Chute e bloqueio. Ela achou isso incrível. Quando ela estava perdida, Jeon Seung acenou com a mão e gritou. Juniores, desculpe, mas vocês poderiam trazer a bola para cá? Momu, pensando que era divertido, disse. Posso chutar todo o caminho até lá? E isso fez as pessoas no chão de Kuju rirem. E Jeon Seung franziu a testa e falou. Juniores, a bola é dura e pesada, então você vai acabar machucando seus pés, então traga com seu an. Antes mesmo que ele pudesse falar, Momu enrolou as calças pelos tornozelos e os músculos inchados da panturrilha apareceram. E os músculos começaram a se comprimir. As pessoas no estádio não sabiam o que estava acontecendo por causa da distância e acenaram com as mãos para dissuadir Momu. Espere, não. Pare. Você vai se machucar. Ei, você parece ser seus amigos, então pare com ele. Foi então, os músculos comprimidos foram liberados e ele acertou a bola. O chute de Momu voou a uma grande velocidade. Tão rápido que o som do ar sendo cortado podia ser ouvido. Chutou? Todos estavam de olhos arregalados, incluindo Jeon Seung. Naturalmente, ele pensou que o garoto falharia, mas a queda voou em sua direção com uma velocidade tremenda e ele imediatamente desdobrou a técnica da palma do Tai Chi. Que poder! A bola voando através instilou medo. Jeon Seung engoliu e girou suavemente os braços para criar a melhor forma de técnica e iniciou o movimento. Mas, pontada, a velocidade era demais, então ele correu e bloqueou a bola com as 2 mãos. Naquele momento, o corpo de Jeon Seung, que segurava a bola, foi empurrado tanto que ele passou pelo gol, e o lugar outrora barulhento foi colorido em silêncio.